Boa noite, paz em Cristo para todos, amados irmãos em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, seus familiares. Eu quero convidar os amados irmãos para que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso 42, que diz assim o texto: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e, juntos, participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pois bem, irmãos, serei breve em minhas palavras. Essa mensagem é uma mensagem que não irá tomar muito tempo dos amados. Mediante esse texto que nós acabamos de observar, eu quero falar sobre o que a família deve fazer para manter a igreja viva. Mais do que nunca, o nosso papel, as famílias que compõem a Igreja de Cristo Jesus, ela tem um papel importantíssimo nesse cenário em que nós estamos vivendo. Baseado, então, nesse texto, eu quero destacar aqui 4 marcas ou 4 obrigações que as famílias têm para manter a igreja viva. Primeira questão que eu quero destacar é que o texto vai dizer que eles permaneciam e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Pois bem, o que são os ensinos dos apóstolos? Nada mais é aquilo que está em Mateus 28, 20, que diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui nós estamos tratando de ensino, de instrução, A família, ela precisa manter os ensinos de Cristo vivo dentro da sua alma e do seu espírito. E quando a gente fala de ensino, a gente fala de acatar as orientações. Jeremias 42, 6, ele diz o seguinte: quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus. Essa é a primeira marca ou obrigação da família para manter a igreja viva. A segunda marca ou obrigação que eu quero destacar é que eles permaneciam em comunhão e na unidade, Eles estavam sempre em comunhão, conforme nós observamos no versículo 42, que nós acabamos de ler. E quando a gente fala de comunhão, a gente fala de unidade. Primeira Epístola de João, capítulo 1, 3, vai dizer o seguinte: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui eu quero falar de unidade, de relacionamentos que envolvem propósitos. Não tem como você falar de comunhão e não falar de propósito, de relacionamentos, de atividades comuns e parceria. Então é fundamental que a família
ela venha se envolver com os propósitos e atividades comuns e parcerias com o reino. Então é necessário mantermos essa comunhão, essa unidade que é produzida pelo Espírito Santo na vida da igreja. Então essa é a segunda marca, obrigação das famílias para manter a igreja viva. E ainda eu quero continuar aí falando a terceira marca ou obrigação das famílias para manter a igreja viva. O texto vai dizer que eles permaneciam ao partir do pão. Quando a gente se retrata Mateus capítulo 26, verso 26 e 27, o texto diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Então nós estamos aqui entendendo que o texto da Santa Ceia, o compartilhar o pão, significa a união daqueles que comiam e, precisamente por isso, tinham um vínculo religioso. É necessário nós mantermos essa nossa comunhão e união através da ceia, que é também uma forma de adoração. Os dois elementos fundamentais da ceia, que é o pão, que é o símbolo do alimento, o símbolo do alimento do novo homem, e nós temos o sangue, representada pelo vinho, que representa a garantia da comunhão. Então aí as famílias precisam manter a ceia, demonstrando a comunhão e a adoração, porque o Senhor determinou: fazer isto em memória de mim. Então, nós observamos que as famílias, elas têm essas obrigações para que a igreja venha se manter ainda viva, Porque a igreja, ainda que ela seja o corpo místico de Cristo na terra, a igreja é constituída de famílias. E nós, enquanto famílias, temos que cumprir as nossas obrigações. Estamos temporariamente proibidos de nos reunirmos no templo, no lugar físico, mas as nossas obrigações independem da nossa localização geográfica. Não é o ambiente que determina, Nós somos luz e o sal da terra em todos os lugares. E mesmo que a sociedade esteja vivendo essa fase, nós podemos fazer a diferença. José fez a diferença no Egito. Daniel fez a diferença na Babilônia. E nós, a igreja, iremos fazer a diferença agora mais do que nunca dentro de casa. E eu quero já ir para o final e mostrar aí a quinta marca ou obrigação que a família deve cumprir para manter a igreja viva. O texto vai dizer que eles, no verso 42, que eles tinham o ensino dos apóstolos, tinha a comunhão, a unidade, tinha o partir do pão, que era a ceia, e por fim, na parte final do versículo, vai dizer sobre oração, A oração é fundamental para a vida de um cristão.
Nós costumamos dizer que quando nós oramos, nós conversamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E quando eu falo de oração, faz-me lembrar de João 15, versos 7 e 16, que diz: Se vocês permanecereis em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então a oração, ela estreita o nosso relacionamento com Deus. Quando nós oramos, primeira característica da oração, nós expressamos a dependência que nós temos de Deus. Segundo, nós estreitamos a comunhão que temos com Ele. Por isso que a igreja primitiva, ela crescia, porque ela mantinha essas 4 marcas e ela obedecia essas obrigações. E nós lemos no texto de Atos 2 que o Senhor, lá no finalzinho, no verso 47, vai dizer a parte B: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o mesmo evangelista João, que escreve a sua epístola, 1 de João 5,14, ele vai dizer: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a oração, né, é que faz com que nós venhamos nos aproximar de Deus. E se tivermos em comunhão com Ele e for da sua vontade, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus continue nos guardando. E temos a certeza que as famílias cristãs, elas estão cumprindo com o seu dever para manter essa igreja viva, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. E por fim, Deus está no governo, Deus está no controle e Deus está no comando. Deus te abençoe e até a próxima mensagem em Cristo Jesus. Amém.